pastor Luiz Rosendo vai estar pregando a palavra de Deus. Ele dirige uma igreja bonita, uma igreja grande. Se vocês forem lá na cantina e verem a igreja de Divinópolis, vocês vão ver uma igreja, uma das mais bonitas do campo do Jabaquara. Uma igreja que tem galeria, uma igreja muito bonita, e chamado de Regional Divinópolis. Então tem mais 5 congregações que ele é responsável. Ele dirige Divinópolis e tem mais 5 igrejas que ele cuida, que ele zela, que ele administra, fazendo um grande trabalho. A igreja de Divinópolis está em avivamento, grande crescimento, grande prosperidade. Ele faz a mesma coisa que a gente faz aqui. Ele faz Ebom, faz lá a escola de ministério, tudo que a gente faz aqui, ele repete e faz lá em Divinópolis. Então, a igreja de Divinópolis é como a igreja do Jabaquara. É a mesma cara, é a mesma fisionomia. Você vai lá, é como se estivesse aqui na igreja sede. Com a palavra, o pastor Luiz Rosendo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu quero já de antemão louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silvano Doblinski, pelo carinho, pelo cuidado que ele tem tido conosco, porque ele não é só o meu pastor, ele é meu amigo, ele é o meu confidente, é a pessoa que me aconselha. E eu louvo a Deus pela vida dele. E eu estava sentado com alguns obreiros lá em cima, e eu estava lembrando que em 95, 96, as reuniões eram feitas lá. Eu lembrava do pastor presidente, bem mais jovem, né, presidente? Bem mais jovem, como secretário, pastor João administrando os obreiros, porque aqui era muito grande para a reunião. E a gente vê o quanto o Senhor é bom com a gente, né? Hoje, quase 900 obreiros. E naqueles dias eu sentava lá atrás, muitas pessoas já partiram para o Senhor. E a gente guarda boas lembranças. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, da sua família. Minha esposa mandou um abraço, pastora. Obrigado pelo carinho de todos. As irmãs da cozinha que têm cuidado da gente. A esposa do presbítero Claudimar já andou puxando a orelha dele, porque ele está comendo muito aqui, né? As irmãs estão tratando bem dele. Louvado seja Deus. A Graça toda hora está lá, não é? Perguntando se a gente quer comer. E eu hoje estou voltando aqui 23 quilos mais magro, glória a Deus, cuidando da saúde, né? Eu quero louvar a Deus porque, pastor, eu estava essa semana conversando com a minha esposa, lembrando dos dias que a gente ia lá para Arcos, para bater papo. E a Cláudia gostava de cozinhar uns negócios que o pastor presidente, de vez em quando, deixava ela meio louca. Ele ia lá, e quando ele ia lá, ela fazia aqueles banquetes. E ele, para provocar ela, dizia assim: tudo aqui está muito bom, mas o melhor é a coca. E nós estendíamos a conversa, porque quando eu fui para Divinópolis, eu sou daqui, tá bom, gente? Eu sou de Santos, mas eu pastoreei Cidade Júlia um tempo, 7 anos, e nós fomos quase na mesma época. E a gente ia para Arcos e virava a noite conversando e comendo, engordando, glória a Deus. E hoje a gente está aqui, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Abel, da sua família, o Anderson que está ali. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Enfim, a esposa do pastor Galdino, eu tenho acompanhado nos cultos.
Louvado seja Deus, a irmã Fia, missionária. Louvado seja Deus. Dá um beijo no pastor Galdino para mim, viu? Em nome de Jesus. Eu quero ler um texto com os irmãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13, versículo de número 6. Eu louvo a Deus porque o pastor, presidente, ele tem confiado a nós. E a gente não foi a Divinópolis para implantar uma visão pessoal. A gente foi para Divinópolis para levar o Jabaquara para lá. E a gente tem feito isso. A gente tem feito um trabalho debaixo da bênção, com a visão do nosso pastor presidente, com tudo aquilo que nós vivenciamos aqui. Eu sou filho do Jabaquara, mais de 30 anos. E Deus tem nos abençoado. Lá temos gerado alguns filhos também. Bom, né? Louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado, Lucas capítulo de número 13, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Podeis assentar, estejam à vontade. Queridos, nós estamos diante de um texto que foi uma ferramenta maravilhosa nas mãos de Cristo. Porque na arte de contar histórias, Jesus utilizou-se desta arte nos seus 42 meses de ministério, por 40 vezes pelo menos. Jesus tirava praticamente durante um mês, um dia, que na arte de contar histórias, de pregar as boas novas, ele se utilizava desta ferramenta chamada parábolas. E é interessante notar com vocês que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele se distingue na descrição destas parábolas. Mateus, ele escreve sozinho 11 parábolas, Marcos escreve 2, Lucas escreve 17, depois Mateus e Lucas escrevem 3, as mesmas parábolas, e os 3, Mateus, Marcos e Lucas, juntos descrevem 7 parábolas. E é interessante, porque dentre estas parábolas, nós estamos diante de uma que é intitulada de a parábola da figueira estéril. É notório dizer a todos que todas as vezes que Jesus ele se utilizava desta ferramenta para transmitir uma verdade, ele era instigado por alguma pergunta ou por algum cenário que ele observava. Se os irmãos notarem, neste texto, Jesus é instigado não por perguntas, mas porque ele observa um cenário nu e cru diante dos seus olhos. E é notório lembrar a todos que no versículo 1 ao versículo 5 de Lucas capítulo 13, nós vamos encontrar o Senhor Jesus observando os judeus, trazendo o relato de uma história que vocês não vão ver em nenhum texto bíblico, e eu confesso aos irmãos que em nenhum outro texto secular eu consegui encontrar algo que me desse substância para
dizer com clareza por que eles comentavam a respeito de alguns galileus que haviam sido mortos por Pilatos e o seu sangue havia sido misturado com o sacrifício. É lógico que existem algumas conjecturas e algumas pessoas acreditam que esses galileus, do verso 1, 2, 3 e 4 e 5 do capítulo 13 de Lucas, eles poderiam ser alguns nacionalistas que marcharam da Galileia para a Judéia para oferecer sacrifícios em Jerusalém, porém, eram tidos como rebeldes por Roma, e por isso talvez Pilatos tenha matado todos eles. Mas Jesus, observando aquele cenário, ele também começa a instigar as pessoas que, dentro da cultura judaica, acreditava que tudo aquilo de ruim que acontecia na vida de alguém era proveniente de pecado. Jesus observa aquele cenário e ele então começa a dizer aos judeus reunidos naquele lugar: vocês acham que esses galileus mortos por Pilatos, eles eram mais pecadores do que os demais galileus? Jesus conta uma outra história. Ele diz: vocês acham então que também alguns judeus que morreram, 18 homens, na queda da torre de Siloé, eles também eram mais pecadores do que os demais residentes na Judéia? E quando Jesus observa este cenário, ele então começa a contar esta parábola. E ela me instiga a raciocinar, porque Jesus, ele começa dizendo um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. É interessante notar, queridos, que Jesus estava transmitindo uma verdade que seria extremamente forte para os judeus. E nesta parábola, uma descrição simples de interpretação dela é que o dono do campo é Deus. A figueira, os judeus. O vinhateiro que cuidava da vinha, Jesus. Mas como a palavra de Deus não fica presa ao tempo, e hoje nós reconhecemos o que João disse: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Acreditamos que também esta mensagem estende-se a nós no século 21. E quando pensamos nisso, nós observamos o Senhor Jesus dizendo, contando uma história, usando uma poderosa ferramenta, e dizendo aos judeus: e o dono do campo, ele desceu a buscar frutos na figueira, mas não encontrou. E é interessante notar com vocês que, aleluia, o texto referido, ele também nos dá uma grande visão de Levíticos capítulo 19, versos 23, 24 e 25, quando lá está escrito que quando algum judeu plantasse alguma árvore frutífera, esta árvore, no período de frutificação, o primeiro ano deveria cair em terra, eles não poderiam colher para consumo. O segundo ano também, os frutos desta árvore deveriam cair em terra e eles também não poderiam consumi-los. O terceiro ano de frutificação desta árvore também não deveria ter os seus frutos consumidos. Aleluia, a frutificação do quarto ano desta árvore, sim, deveria ser colhida, mas quem plantou não poderia consumi-las. Lá o texto de Levíticos diz que a primeira
colheita depois do terceiro ano deveria ser primícia, ser levado para colocar diante do altar de Deus. E somente depois da quinta produção da árvore, sim, aleluia, o judeu colheria e poderia consumir o fruto. Então nós observamos dentro deste texto, desta parábola, que Jesus começa a dizer aos judeus daqueles dias: olha, existia um homem dono de um campo, ele tinha uma plantação, aleluia, de uvas, mas lá no meio existia uma árvore diferente, uma figueira, e ele disse, o dono do campo desceu por 3 anos consecutivos a buscar fruto e não achou. Não achando, no terceiro ano, ele chama o vinhateiro e diz: olha, eu vim buscar fruto na figueira por 3 anos e não achei. Corta. A primeira lição que nós temos no texto é: Deus cobra fruto. Quem está comigo aqui? A primeira grande lição deste texto é: Deus cobra fruto. E é interessante notar, porque baseado no texto de Levíticos, os 3 anos primeiros que se deveria a árvore frutificar, não era para consumo e nem para oferta, era para adubar a terra que ela estava plantada. Então o dono do campo chega para observar a figueira naquele dia, aleluia, no terceiro ano consecutivo, ele observa: vocês não estão produzindo fruto nem para se autossustentar, então corta. Aleluia, quem está comigo? Porém, no texto também aparece uma doutrina cristã, a doutrina da longanimidade. O vinhateiro, representado por Cristo, ele então aparece na história e na parábola, ele intercede, ele diz: não corte agora. Não corte agora. Não corte agora. Me dá 1 ano para mim trabalhar nesta figueira. Eu vou cavar ao redor dela e vou adubá-la. Se daqui 1 ano ela não produzir, então corta. Mas me dá 1 ano. Aleluia. 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 Eu não sei se você pode, tem liberdade com alguém que está do seu lado. Você poderia dizer para esta pessoa: não me critique, eu estou em construção. Aleluia. Não me critique, eu estou em construção. Não me critique, eu estou em construção. Aleluia. E então eu comecei a observar o contexto da história. Uma figueira plantada num terreno preparado para plantação de uva. Naturalmente, o agricultor prepara a terra, adubando com adubo próprio para aquilo que ele vai plantar. Mas de repente é plantado lá uma árvore diferente. Mas sabe o que é lindo na história? O vinhateiro
carteiro não olha para o dono do campo e não diz assim: olha, vamos mudá-la de lugar, vamos tirar ela daqui porque o solo aqui não é apropriado para ela. Não, ele diz: não, me dá um ano que eu vou cavar ao redor dela. Sabe o que isso indica? Aleluia, os nutrientes que aquela figueira estava absorvendo não era próprio para que ela pudesse produzir. O vinhateiro observa aquele negócio e diz: espera aí, o problema não está na figueira, eu vou cavar ao redor. Tem coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes você até se questiona: por que que pessoas que era para estar com você não estão mais? Porque, louvado seja Deus, que amigos, parentes, família, pessoas que você depositava extrema confiança, não está com você mais. Escute aqui nesta noite: o que está acontecendo na tua vida não é derrocada, é preparação de terreno. Quem está comigo aqui nesta noite? Deus tem coisa boa para a tua vida, porque Ele é longânimo, e quando todo mundo pensar agora vai ser cortado, aí chega o vinhateiro dizendo: vai cortar não, vai cortar não, eu vou cavar ao redor. Aleluia! E eu não vou só cavar ao redor, eu vou adubar. Quem está comigo aqui? Eu não sei se você está entendendo. Muitas vezes a ausência de fruto é porque o que você estava absorvendo vinha da terra que você foi plantada, que não era uma terra má, mas não era boa para o tipo de árvore que você representa. Aleluia! Mas a promessa na parábola é: ela não vai mais sugar o que a terra produz, ela vai sugar o que eu coloco. Quem está comigo aqui nesta noite? A providência que Deus está preparando para a tua vida não vem da terra, vem do vinhateiro. E Ele me mandou dizer para você aqui nesta noite que tem coisa boa chegando. Que o que está acontecendo não é vento para destruição, é momento de preparar a terra para construir aquilo que Deus prometeu que faria. Eu sei que você já ouviu muitas vezes o que aconteceu em Jeremias 18. Jeremias, a construção da sua biografia nos dá uma leve impressão que ele tinha algum problema emocional. Ele vivia chorando, José. Ele dizia: quem dera que a minha cabeça se transformasse em rios e os meus olhos em torrentes, para que eu chorasse a morte da filha de Sião. Aleluia. Aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus ministra sobre ele. Ele diz a ele: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir a minha palavra. Não foi só uma revelação profética para a noiva, foi um dia de cura para Jeremias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jeremias levanta e desce.
E Deus começa a se comunicar com ele por meio visual. Ele não ouve mais nada, ele só observa. E na sua observação, ele vê um oleiro com barro na mão, construindo um vaso. E como o vaso na mão do oleiro se quebra, o oleiro torna a pegar o barro e fazer um novo vaso conforme a sua vontade. Quem está comigo aqui nesta noite? Aleluia. Escute, naquele dia, talvez Jeremias tenha chegado na casa do oleiro pensando: acabou, não tem mais jeito, Israel nunca mais será, Israel morreu, Israel não tem mais chance, o céu se cerrou, porque a mensagem de Deus para Jeremias era: avise Israel para não guerrear mais, porque eu determinei que eles irão para o cativeiro. E talvez ele tenha chegado na casa do oleiro emocionalmente destruído, e naquele dia o Senhor começa a dizer para ele: não acabou não, Jeremias, não acabou não. Escuta, quando o barro ele se desfaz na mão do oleiro, normalmente, quando o oleiro ele tem este problema na construção do vaso, é porque na matéria-prima existe alguma sujeira. Quem está comigo aqui? O barro parece que não está pronto. A figueira não dá fruto. Mas sabe o que é lindo nisso? Você pode ser descartado para homens, por pessoas. Ah, mas o oleiro não. O vinhateiro também não. Pessoas podem te tratar como objeto descartável, mas na mão do oleiro, na mão do oleiro tem profecia para ser cumprida. Escuta, pode estar sujo, pode estar, aleluia, infrutífero, pode não se ter muita esperança, mas escuta aqui nesta noite, quando Jeremias sai de lá, ele ouve: Jeremias, não poderei fazer eu como aquele oleiro, porque como barro na mão do oleiro sois vós em minhas mãos. Ou seja, não tem dia perdido, batalha perdida, guerra perdida, existe um tempo de construção. Aleluia! Quando alguém olhar e disser: acabou, não dá mais fruto, caiu, escorregou, você vai gritar: não me critique, eu estou em construção. O oleiro não desiste, o vinhateiro não desiste, ele continua trabalhando para cumprir o que ele prometeu na tua vida. Com a permissão do nosso presidente, fique de pé. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe a todos.